Sejam bem-vindos de volta a nosso canal, pessoal. Hoje vamos mergulhar em uma das passagens mais emocionantes e transformadoras da Bíblia, 2 Reis 23. Preparem-se para uma jornada de descobertas profundas, reviravoltas surpreendentes e um poderoso lembrete do impacto da fé e da liderança. Então, peguem suas Bíblias e vamos começar essa jornada juntos. Então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. Subiu o rei à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto, que fora encontrado na casa do Senhor. Então o rei, pondo-se em pé junto à coluna, fez um pacto perante o Senhor, de andar com o Senhor, e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras deste pacto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este pacto. Também o rei mandou ao sumo sacerdote Uquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas da entrada, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal, e para Aserá, e para todo o exército do céu, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Destituiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá haviam constituído, para queimarem incenso sobre os altos nas cidades de Judá, e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas, e a todo o exército do céu. Tirou da casa do Senhor a Aserá, e, levando-a para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, ali a queimou e a reduziu a pó, e lançou o pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam cortinas para Aserá. Tirou das cidades de Judá todos os sacerdotes, e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso desde Geba até Berseba, e derrubou os altos que estavam às portas junto à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Todavia os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. Profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fosse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Tirou os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara do camareiro Natã-Meleque, a qual estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, como também os altares que Manassés fizera nos 2 átrios da casa do Senhor. E, tendo-os esmigalhado, os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam ao oriente de Jerusalém, à direita do monte de corrupção, os quais Salomão, rei de Israel, edificara a Astarote, abominação dos Sidônios, a Quemós, abominação dos Moabitas, e a Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as colunas, e cortou os azerins, e encheu os seus lugares de ossos de homens. Igualmente o altar que estava em Betiel, e o alto feito por Jeroboão, filho de Nebate, que fizera Israel pecar, esse altar e o alto ele os derrubou. Queimando o alto, reduziu-o a pó, e queimou a Aserá. E, virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus, que predissera estas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá, e predisse estas coisas que acabas de fazer contra este altar de Betel. Ao que disse Josias: deixai-o estar. Ninguém mexa nos seus ossos. Deixaram estar,
pois, os seus ossos juntamente com os do profeta que viera de Samaria. Josias tirou também todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor à ira, e lhes fez conforme tudo o que havia feito em Betel. E a todos os sacerdotes dos altos que encontrou ali, ele os matou sobre os respectivos altares, onde também queimou ossos de homens. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu ordem a todo o povo dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro do pacto. Pois não se celebrara tal Páscoa desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco nos dias dos reis de Judá. Foi no 18º ano do rei Josias que esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, Josias os extirpou para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Ora, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro semelhante. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o provocara. E disse o Senhor: também ajudai de remover de diante da minha face, como removi a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa da qual eu disse: estará ali o meu nome. Ora, o restante dos atos de Josias, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro. E Faraó Neco matou em Megido, logo que o viu. De Megido os seus servos o levaram morto num carro, e o trouxeram a Jerusalém, onde o sepultaram no seu sepulcro. E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, ungiram-no, e o fizeram rei em lugar de seu pai. E assim concluímos nossa viagem através de 2 Reis 23, testemunhando o poder da dedicação, da justiça e da transformação. Espero que tenham sido inspirados, tanto quanto eu fui ao explorarmos juntos essa passagem incrível da Bíblia. Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo, compartilhar o vídeo com amigos e familiares, e claro, inscrever-se no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Até a próxima, e que a luz da verdade continue guiando nossos passos.